Hoje tem Flamengo no Maracanã contra o Sport e as novidades você confere agora. No Flamengo tem jogador com contrato renovado. O lateral esquerdo Ramon assinou até o fim de 2025. Gratidão é a palavra, né? Estou muito feliz. Agradeço a Deus por tudo que vai acontecer na minha vida. Agradeço meus familiares, meus empresários, meus companheiros de trabalho. Entendeu? Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. Vamos, Flamengo! Para o duelo rubro-negro contra o Sport, o Mengão entra com os números a favor. O time carioca não perde em casa para o time pernambucano há 10 jogos. São quase 20 anos. A última derrota foi no Brasileiro de 2000. Desde então, são 7 vitórias e 3 empates. Com desfalques importantes, Domi vai mexer na formação do meio de campo. Gerson e Diego podem entrar no setor de criação e Thiago Maia deve voltar ao lado de Arão. Na zaga, mistério sobre a permanência da dupla Noga e Natan. Isla foi convocado pelo Chile, mas não conseguiu embarcar, porque seu exame para a Covid segue positivo. Recuperado de lesão, Pedro Rocha tem chance de voltar a ser relacionado. Flamengo e Sport jogam hoje às 7h15 da noite no Maracanã. Muito bem, tá chegando a hora. Olha quem tá aqui. Sai um careca, entra outro, né? Tenho certezas que agora é um super careca. Temos aí Thiago Franklin, boa tarde pra você. Começamos no assunto errado pra eu te dar boa tarde, mas vale eu te dar boa tarde, né? Começou com o lado oposto, né? Mas tudo bem. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Ruggeri, boa tarde, Casimiro, boa tarde, galera aqui do SBT Esporte Rio. Falar um pouquinho de futebol hoje, né? Conversar um pouquinho e falar aí de todos os clubes, não só do Botafogo, né? Mudar um pouquinho o foco da questão. Mas entrou um substituto à altura, né, Fernanda? De glorioso para glorioso, tá tudo certo, tá tudo em casa. Não, a sanidade aqui é melhor, né? Porque o outro, a sanidade passa longe, né? Não tem como. O problema do Pedro é que, aliás, a qualidade do Pedro é que ele não é normal. Isso que nos encanta, não é isso, Casimiro? Esse é o diferencial. Ô, Tadeu no Laço, a gente tem informação do Isla, é isso? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Flamengo conseguiu a liberação de Isla junto à seleção chilena. E o chileno deve ir pro jogo, Fernanda, amanhã. Explica aí, ô Felipe, essa confusão do Isla. Por que conseguiu? Não, o que acontece? O Isla, ele ainda está testando positivo, tá, Fernandinha? Ele não teve sintomas pelo protocolo da CBF, 10 dias ele já está liberado para jogar. Jogou contra o Atlético Paranaense, inclusive, mas para ir para o Chile, né, frequentar lá a seleção chilena, ele foi impedido, porque você não pode entrar no país, não é nem a questão da seleção chilena, você não pode entrar no país se você ainda tiver positivo e tiver infectado, que é o caso dele. Então ele vai ter que realizar novos exames para ir. Só que o jogo já é hoje, né, a seleção chilena já está treinando, já tem um tempinho, e aí ele não poderia jogar pelo Flamengo porque ele está teoricamente convocado pela seleção chilena e ele só poderia ir para o jogo se o Flamengo conseguisse essa liberação, se o Isla fosse cortado da seleção. E aconteceu, o Isla não vai mais para a seleção chilena, conseguiu o corte e o Flamengo vai poder contar com ele aí. Provavelmente vai ser titular na lateral direita hoje contra o Sport. Muito bem, ô Casimiro. O Flamengo que vai enfrentar um Sport que vem super embalado. Aliás, vou fazer essa pergunta para você, Thiago Franklin, que conhece bem o comandante do Sport, que nem eu, né? O Jair Ventura, ele talvez seja o técnico mais sortudo do futebol brasileiro. Porque será? A equipe do Sport sofre todos os jogos, em média 10 a 15 chutes, isso no segundo tempo. O Sport é a equipe que tem mais pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro e tem uma bola parada muito forte. Se o Flamengo abrir 1-0, vou falar uma coisa até meio lógica aqui. Se o Flamengo abrir o placar, dificilmente o Sport Recife conseguirá uma reação. Mas se o Sport abrir da maneira que vem atuando a equipe do Jair Ventura, e quem é botafoguense sabe como que joga, recua toda, fica ali esperando a oportunidade, se der para um contra-ataque, vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Mas eu acredito que dessa vez o Flamengo vença o Sport, porque tem muita qualidade, tem muito mais qualidade do que a equipe de Pernambuco. Se o Sport for cozinhando, Fernandinha, o jogo até o segundo tempo e o gol não sair do Flamengo, pode complicar. Mas como o Thiago falou, se o Flamengo meter um logo no início, aí a casa cai pro Sport, na minha opinião. E isso eu acho que com todas as equipes, porque o Sport tem esse pequeno problema. Eles terem feito gols muito rápidos.
Então, eles conseguem jogar da maneira que eles querem. O jogo tem ficado mais fáceis para eles. É o tipo do jogo do Jair que não consegue fazer uma proposta de jogo ofensiva. Então, se ele tá no 0-0, ele deixa o seu adversário avançar, fazer os seus caminhos e sai no contra-ataque, né? Só que quando ele perde, logo no início toma um gol, tá atrás do placar, ele precisa buscar o resultado, precisa propor um jogo. E aí fica a maior dificuldade dos times do Jair. Jair, que eu sou fã, o Thiago Franklin não é o número 1, mas eu sou a fã número 1 do Jair. Longe disso. Agora eu me dou bem com o Jair. Antigamente eu nem isso me dava, agora eu me dou bem com o Jair. Eu adoro o Jair. Olha, hashtag SBT Esporte Rio, manda sua mensagem lá no Twitter. O rei do Twitter tá aqui, Casimiro, o homem do entretenimento, o homem do futebol, o homem vascaíno. Tá, eu tô te dando uma moral hoje, Casé. Você, quando fica olhando de lado e entra uma luz aí, fica belíssimo. Uma novidade. O quê? Eu fico vendo se tem alguma novidade. Eu fui conferir agora, por exemplo... Você fica belo. Que entra uma luz aí sua aí pela essa porta maravilhosa de madeira que tem na sua residência. Eu vou no Twitter aqui, ó. Fica a luz, ó, tá vendo? É a luz do Twitter. Eu tava achando que era uma luz natural. Eu fui pesquisar porque eu achei estranho, Fernanda Maia. O quê? O Flamengo, que sofreu com a Covid pra caramba aí nos últimos dias... Sofreu. Tá tentando escalar o Isla, que testou positivo ontem pra Covid. Não foi liberado para ir pra seleção... Tá com Covid, mas vai jogar hoje. É porque... Treinou com Covid ontem. Não, ele não tá com... O que acontece? O protocolo da CBF e agora também o da Comebol são 10 dias. Diferente. A partir do confuso. Confuso. Mas a partir do primeiro dia que você testou positivo, passaram-se 10 dias. Se você é assintomático, no 10º dia você tá liberado para jogar, mesmo que o seu teste continue dando positivo se você é assintomático. O Isla testou lá com outros jogadores do Flamengo naquela época. Só que para o protocolo, que não é nem um protocolo de futebol, um protocolo da questão do Chile, do país, com um teste PCR positivo, ele não entra no país. Ou seja, ele não pode ir lá no Chile jogar. Mas, para o protocolo da CBF, ele já está apto a jogar futebol. Por ele se encaixar nesses critérios, do 10 dias que já positivou, assintomático. Mesmo dando positivo, ele está liberado. Então, assim, para jogar futebol no Brasil, o Isla pode. Para jogar futebol no Chile, não. Isso? É seguro? Isso é seguro? O que é seguro? Não sei. Mas é o protocolo da CBF, é o que é usado aqui, nosso. Jogo passado ele estava lá, titular do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Acontece que o Isla já testou positivo há alguns dias, tem mais de 15 dias que ele testou positivo. Sabe que ele tá positivo, ele tá jogando, é isso? Mas então, o protocolo da CBF, eu não sei em qual estudo, obviamente tem o deles lá, eu acho que é um americano, inclusive. Eles entenderam que no meio esportivo e no assintomático, mesmo você dando um PCR positivo, você passou dos 10 dias, você tá ok. Na CBF, na Comebol, eram 14 dias. E agora a Comebol já entende o protocolo local. Então, assim, se o jogo da Libertadores for no Brasil, como aconteceu contra o Independente Del Valle e o Flamengo, o protocolo é o protocolo regional. Qual o protocolo daqui é o da CBF? Então, são 10 dias, entende? Então, a Comebol, ela abriu esse braço para aceitar o protocolo local. Bem confuso. Mas o bizarro é que a pessoa assintomática, ela passa a Covid pro outro, né? Mas então, aí esse é o problema. Gente, mas aí tem que ligar para a CBF e mudar o protocolo, esse é o protocolo da CBF. Inclusive, já tem... há mais de um mês que o protocolo da CBF é assim, até um pouco mais de um mês que o protocolo da CBF é assim, que se não me falha a memória, foi de um estudo americano, num entendimento deles lá, que pro futebol ali, não é o futebol, né, gente? É tudo, mas eles usam os estudos para liberar o futebol nas circunstâncias deles. Eu não tô aqui para perguntar ou não, porque assim, é tudo muito... um ponto de interrogação muito grande nas nossas cabeças em relação ao coronavírus, né? Mas o protocolo da CBF é esse. Eu não estou aqui defendendo o protocolo. Eu estou aqui contando para vocês como é esse protocolo. Vamos levantar? Vou lá no Twitter, vem. Ó, viu? Foi bom assim, Ulisses? Esse tempo para levantar assim? Tá bom. Ih, gente, deu ruim? Deu bom. Hashtag SBT Esporte Rio, tá na nossa tela. O nosso Twitter, o Matheus Costa, disse o seguinte: alô, Fernanda Maia, 3-0 Flamengo hoje, nada de lei do ex. Quem que tem a lei do ex lá, o Casimiro?
Um monte? Tem um monte. Quem? Um brocador. Hernani, Mas... Mugni. Cara, o Mugni é o que mais me mete medo, tá? Gente, eu não me lembrava, o Mugni tá lá. Tem Thiago Mugni. Neves. Lucas Thiago Mugni. Neves. O Mugni, grande camisa 10, né? Grande... Cara, tem que tomar muito cuidado com esse time do esporte, hein? Muito cuidado mesmo. Assim, o Thiago não é fã do Jair. Eu acho que o bom momento do esporte passa longe de sorte. É um time muito perigoso. Tá em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, não é por acaso. Não é por acaso. Então, assim, cara, se o Flamengo demole, o Jair vai armar a retranca lá. Os vai últimos ser jogos, chato, Cazé, mas o problema é que o Sport, ele é uma equipe que nos segundos tempos, é só você pegar as estatísticas, ataca muito pouco, sofre 15, 16 chutes no segundo tempo e não consegue contra-atacar, entendeu? E isso acaba sendo um pouquinho até a sorte aliada com a competência. Olha, tem eu vou esse te ditado. falar, vendo a tabela aqui, ó. O Vasco é assim, o Fluminense é assim, o Fortaleza é assim, o Atlético Goianiense é assim. Não tem ninguém jogando bem. Mas eu Os caras tenho o fazem nome 1 a 0 disso. lá, Não, gente. Fecha. É o esquema, eu já falei pra vocês. Vou chamar até o Vasco agora, Casimiro. Esse segundo tempo tá vendo? inofensivo, esse é o segundo tempo da oração. Você Mas ora... eu vou te falar, tem time que ora no 0 a 0, pelo menos ele tá orando com 1 a 0, pô. Em vez de 1 a 0. Vamos falar do Vasco aqui. Ô, Fernanda, eu tava orando domingo, 2 a 1 pros caras, eu já tava orando, pô. Eu oro todo jogo. Tá, tem importantes desfalques no seu Vasco, hein, ô Casimiro? Vai encarar o Bahia hoje, fora de casa. E cadê? Vamos ver os desfalques. Após uma série de resultados ruins, o Vasco terá a chance de dar a volta por cima contra o Bahia, fora de casa. Os dois times vêm de derrota. A equipe de Mano Menezes perdeu os últimos 4 jogos. Já o Cruz Maltino vem de uma goleada para o Galo. A esperança é que Cano volte a marcar e assim encerre o jejum de gols. Benítez e André estão suspensos e não jogam. Marcos Júnior, Bruno Gomes e Felipe Bastos devem formar o meio de campo. Do lado direito, Iago Pikachu deve voltar após perder a posição. Vasco e Bahia se enfrentam hoje às 7h15 da noite em Salvador. O que você gosta, o que você não gosta aí nessas ausências e presenças do Vasco, Casimiro? O Vasco sente muita falta do Benítez, né? O Vasco vai sentir muita falta do Andrei. Eu venho falando aqui, o planejamento do Vasco, a questão de poupar jogadores, a questão de priorizar competições. O Vasco, sinceramente, Fernanda, não fez isso bem. O Vasco priorizou a Copa do Brasil para jogar contra o Botafogo, foi eliminado, mas além de ser eliminado, o que é algo, sinceramente, normal, você ir para um clássico e ser eliminado ou passar, é normal. O problema é que o Vasco não jogou nada contra o Botafogo, principalmente no segundo jogo, com a força máxima. Então o Vasco abriu mão de fazer pontos contra o Coritiba fora de casa, contra o Atlético Goianiense em casa. O Vasco poupou jogadores contra o Atlético Paranaense, foi 1 a 0, mas o Vasco toma uma pressão final que quase cede empate. Então, mais uma vez, o Vasco tem um adversário que é fraco na tabela, que vem de maus momentos. O Bahia vem a Natália falou 4 derrotas seguidas, na verdade teve a vitória sobre o Botafogo, mas é adiado o jogo. Então vem num péssimo momento com o Mano Menezes, apesar da vitória contra o Botafogo. E o Vasco só venceu 2 vezes em casa, o Bahia. Exato. Então, assim, o Vasco poderia... porque foi o que eu falei segunda-feira. É difícil demais um clube profissional olhar para a tabela e admitir, bom, aqui a gente pode e deve perder pontos. Isso é muito difícil que aconteça, né? Você admitir inferioridade, não acontece. Mas, assim, Fernanda... não manda o cara pro jogo, fala, o Benítez, rapaziada, o Benítez ainda tá com a coxa ruim, não vai pro jogo, volta contra o Bahia. Então tá bom, volta contra o Bahia. Sabe, volta os jogadores, os melhores jogadores do Vasco voltam a jogar contra o líder do campeonato. Aí toma uma goleada lá, o Andrei, carregador de pênalti do time, é expulso, porque a pressão é absurda. Se por acaso ele poupasse contra o Atlético, você não ia sentir um apequenamento do Vasco? Tipo, só porque o líder acha que não vai ganhar? Eu senti o apequenamento. 4 a 1 no primeiro tempo, eu tava implorando para não ser 8. Eu senti. Mas assim, é muito complicado, Fernanda, porque é uma temporada tão indigesta para todos, mas né? Não tá acontecendo só com o Vasco, tá acontecendo com todos. Se a temporada é longa, Fernanda, se o elenco é curto, se o clube briga para não cair, eu falo aqui desde sempre, a briga do Vasco é para não cair. O Vasco não briga por Libertadores, o Vasco não tem elenco para isso. Não tem elenco para isso. O Vasco tem competições
tinha 3 competições, agora tem 2. O Vasco não briga pelo título brasileiro. Embora o torcedor fique iludido, fique feliz, não é a briga do Vasco, cara. Por isso não é a briga do Vasco. extravasou tanto quando o Vasco era líder, né? Feliz de extravasar mesmo. Não, tem que comemorar. O torcedor tem que comemorar. Agora, não é apequenamento, Fernanda Maia. Ou você tem um planejamento mínimo, ou você vai sofrer com isso. Jogos melhores contra os bons, e quando você tem que fazer ponto, você não tem jogadores. Aí contra quem que o time do Vasco vai voltar? Contra o Flamengo. Jogo duríssimo. É complicado. Era diferente, por exemplo, se você encarasse o Atlético Mineiro em casa, em São Januário, né? Claro, eu acho que você poderia colocar os seus melhores jogadores. Claro. Mas, pô, seria um jogo dificílimo contra o Atlético lá, e mesmo com os titulares, e mesmo com tudo que aconteceu, tomou de 4-1, a gente sabia que era difícil, e aí você prejudica os outros jogos, o planejamento para os outros jogos. Porque assim, se o jogador tá para estourar, fica mais um jogo. Não, eu concordo com vocês, mas eu tenho certeza. E tem um pequeno problema também, Fernandinha. É que, por exemplo, o Ramon, quando começou o brasileiro, o esquema do jogo do Ramon era uma incógnita para os adversários. Hoje já não é mais. E ele não tem tempo para treinar, para buscar variações. É que e o ele ficou fora um tempo pela Covid, Exato, por causa da Covid. Mas aí você vem, o Vasco nessa sequência complicada, o time entrou só perde, não nem perde e ganha, não só perde. E aí, como que ele vai mudar? Como ele vai treinar para mudar alguma coisa? Daqui a pouco sobra pro Ramon. Nesse sentido de, poxa, contra o Atlético vai gastar sua força máxima, e aí você tem um time como o Bahia que você tem chance de ganhar, e você não tem porque você gastou o especial. Mas eu também acho que se contra um Atlético faz opções para não ir com a força máxima, a torcida ia chiar também. A torcida vai chiar sempre. Porque a torcida quer sempre a força máxima, mas nem sempre vai dar para ir a força máxima. Olha o Fábio Esteves aqui, falou hoje tem hat-trick do Gilberto, gol, e do Cano. E o Cano segue furado. Na verdade, tem a lei do ex aí acontecendo, 3, e tem o Cano furado, ou seja, sem gols. Tá secando o seu Vascão, Já falei isso, Fernandinha. Falei ontem e vou repetir. O principal responsável por essa ausência de gols aí do Cano é a SEDAI, Fernanda. Não está distribuindo do jeito que deveria e o Cano não tem mais tido as oportunidades. Eu acho que alguém é o culpado. Eu acho que, na verdade, eu sou a maior defensora do mata-mata porque eu sou apaixonada pelo esquema mata-mata. Mas sei que hoje, no futebol brasileiro, com todas as pendências comerciais, que a gente pensa no futebol sempre como torcedor, mas o futebol é um produto, né, que precisa ser vendido. E aí, quando você tem um esquema de mata-mata, você abre mão de metade do campeonato de times que não vão expor marcas em camisa, não vão estar jogando futebol e etc. Comercialmente pensando, isso é desumano para aqueles clubes, né? Então, hoje eu não consigo entender comercialmente o futebol do Campeonato Brasileiro mata-mata. Tem que ser mesmo pontos corridos. Mas, em relação a um ano como esse, poderia, Thiago Franklin, ser um mata-mata no Brasileiro. Ia existir uma abreviação no calendário, ia ser mais fácil para todos jogarem, e há um entendimento que é um ano atípico diferente, né? Ô, Fernandinha, são 2 pontos. Primeiro, que era a grande hora da gente colocar o calendário brasileiro igual o calendário europeu. Era o grande momento. Talvez seria o ruim ajudando a acontecer uma coisa boa. Mas não, eles colocaram jogos quarta, domingo, ainda tem Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Brasil. E o que vai acontecer? Eliminatórias da Copa Eliminatórias, você perde jogadores. E vai acontecer o quê? O campeonato termina em fevereiro, uma semana depois começa o Carioca de 2021. Se nesse ano os jogadores já estão todos ferrados, os técnicos já estão sem tempo para trabalhar, imagine o ano que vem que os caras não vão ter férias, terminou a temporada, descansaram 3 meses esse ano. Gente, não. Uma coisa é você viajar, outra coisa é você ficar preso dentro de casa sem poder fazer nada. Estressado, né, Thiago? A cabeça dos jogadores no ano que vem, o futebol ano que vem vai ser muito pior do que o futebol de 2020. Lembrando, muito Thiago, pior. Fernandinha, lembrando que os clubes concordaram com as 38 rodadas pelo direito de imagem que recebem da televisão. E outra coisa, com esse calendário, e como o Thiago falou, o Carioca e todos os outros estaduais, eles vão se enfraquecer demais, porque eu tenho certeza que todo mundo, a maioria dos times, vão colocar o time sub-20, sub-23, é verdade. porque você precisa trabalhar
um mês de pré-temporada para você começar, porque depois já vai começar o Brasileiro de novo. É isso. Hashtag SBT Esporte, o nosso Twitter. Nossa participação está enorme, nossa audiência está muito boa. Um beijo para vocês que estão aí na audiência qualificada. O Carlos Reis mandou o seguinte: poupando errado nos jogos fáceis, perdendo pontos de bobeira. É o que você disse, né, Casemiro? É porque não é você entrar com um pensamento de derrotado, não é com você entrar com um pensamento de time pequeno, de inferior, é simplesmente se planejar, pô. Se planeja, você não é... Fernanda, se sai a notícia, Benítez e Andrei vão ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro para fazer reforço muscular. A torcida ia chiar, mas ninguém ia falar nada, cara, porque é uma opção médica. Ah, ali por trás do negócio tem... Pô, Ramon, é o seguinte, cara, pô, os caras ainda estão se recuperando, pô, vale a pena voltar contra o Atlético Mineiro lá? Um jogo de alta intensidade, o André é um volante, pô, que toma muitos amarelos, vai voltar, Benítez está pendurado, vai voltar? O Ramon vira e fala, pô, rapaziada, pô, pode crer, quer saber? Vou com o Felipe Bastos lá, porque assim, Fernanda, pô, seria diferente, o Vasco ia perder de quanto? De 10 se jogasse? Porque 4 já foi uma goleada tão elástica, o Vasco tomou tanta pressão, seria o quê? Seria 15-0? Eu não consigo ver o ganho técnico que o Vasco teve com esses caras. Teve o golaço do Benítez, beleza. Mas acabou ali. A partir daquele momento, o Vasco não jogou mais. E aí chega agora contra o Bahia, um time abalado, uma sequência ruim de jogos, e o Vasco vai jogar com um time inferior. E foi assim contra vários outros times. E vamos falar agora, Casemiro, do Botafogo. Tem certeza que precisa falar? Tem, infelizmente. Tem que falar, né? Ó, o Botafogo precisa voltar a vencer, para sair da parte de baixo da tabela. Tá lá embaixo. Para isso, vai encarar, sabe quem hoje, ô Thiago Franklin? Palmeiras. O rei do empate 2. O segundo rei, o príncipe do empate. Vamos conferir. O rei do empate é o Botafogo e o príncipe do empate é o Palmeiras. Então vamos conferir as últimas notícias do rei do empate. O Botafogo terá nesta quarta mais uma chance de se reerguer no campeonato. O alvinegro recebe o Palmeiras em casa. O confronto é complicado. Enquanto os cariocas lutam para deixar a zona do rebaixamento, os paulistas tentam encostar no líder. O Fogão não vence há 10 partidas e está perto de um recorde histórico. O maior período sem vitórias foi lá em 2004, com 11 jogos. Para essa partida, Honda estará de volta. O japonês está recuperado de uma entorse no tornozelo. Quem também está à disposição é o lateral esquerdo Guilherme Santos. Ele ficou fora durante um mês por conta de uma lesão na coxa esquerda. O atacante Kelvin, recém-contratado, já teve o nome publicado no bid da CBF e pode estrear. Na seleção paraguaia, Gatito segue fora do time. Único invicto no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras abre a rodada na terceira posição com 22 pontos. Já o Botafogo amarga a zona do rebaixamento com apenas 12. Os dois times se enfrentam hoje às 9h30 da noite. Muito bem, alguns pontos aí, Thiago, para falar. Primeiro que tem o ponto também do Vitor Luiz, está liberado para jogar. Foi um acordo feito entre Palmeiras e Botafogo. O Vitor pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Botafogo. Os jogos feitos no Nilton Santos, ele está liberado. Os jogos fora de casa, né, do Botafogo, o Botafogo tem que pagar R$300 mil. Como não tem esse dinheiro, não vai pagar. Ou seja, os jogos fora, o Vitor Luiz não joga. Os jogos dentro, ele está liberado. Então, está liberado para o jogo de hoje, que é em casa. E aí a gente tem esse ponto que é importante demais. E aí, no mesmo setor, e não tão pequeno quanto, não diminuindo ele, tão grande quanto ele, o Guilherme Santos, que, na minha opinião, estava sendo um dos personagens mais importantes na temporada e se machuca, Thiago Franklin. Isso é uma excelente notícia. Posso falar? Tão importante quanto o Honda está à disposição, na minha opinião. Com certeza, porque o Guilherme era o jogador que estava dando profundidade para o lado esquerdo do Botafogo, estava dando velocidade. O Vitor é um grande marcador, mas ele sempre teve uma deficiência no terço final, na parte de chegar e cruzar uma bola na área. Ele nunca foi um jogador, tanto é que na dobradinha de 2016 do Botafogo, que deu bastante certo, o Diogo Barbosa era o jogador ofensivo e o Vitor era o jogador defensivo. Essa volta do Guilherme, provavelmente ele deve ficar no banco para entrar no segundo tempo, já vai qualificar, o Botafogo vai ter peças nesse banco de reservas. O Honda, hoje nós iremos ver o japonês um pouco mais adiantado, que era algo que o torcedor pedia tanto. Até fiz uma matéria anteontem lá para o canal, mostrando como o Honda foi importante no Pachuca do México, há 2 temporadas, quando ele foi
um jogador que armava a equipe, eu saía da direita para a esquerda, mas era aquele elo. Ele fez 12 gols, deu, se eu não me engano, 7 assistências. Com liberdade ofensiva, né? Com liberdade ofensiva. E só o Botafogo vão avançar por uma necessidade, né, Thiago? Exatamente. Porque perdeu o Bruno Nazário, que ainda deve demorar aí mais alguns dias para voltar. E como fica o miolo da cabeça de área? Provavelmente hoje é Foster ou Renteria, Caio Alexandre. Aí, provavelmente, o Botafogo deve jogar no 4-1-4-1. Então, o Foster ou Renteria como primeiro volante. Aí, lado a lado, como ali no meio campo, Caio Alexandre e Honda, isso se for no 4-1-4-1, e 2 extremos. Aí vem meu outro grande medo. O Calu jogando aberto. O Calu por fora não está rendendo. Talvez a grande oportunidade do Marfinense jogar bem é ele virar um atacante mesmo, virar um homem de área, junto ali com o Babi, com o Pedro Raul, porque ele não tem mais a mesma velocidade da época do Chelsea, mas ele continua ainda com uma boa conclusão, um jogador que tem um bom cabeceio, e você deixando ele fora aberto, a chance dele fazer partidas ruins, ainda mais nessa sequência, é muito grande. E eu tenho uma coisa para falar sobre o Kelvin. Kelvin jogou no Palmeiras, a torcida do Botafogo e todo botafoguense, eu me incluo nessa, nenhum gostou da contratação dele. E hoje vai rolar a lei do ex, o Kelvin vai fazer um gol pelo Botafogo. E eu prometi ontem para um amigo, se o Kelvin fizer o gol do título da Copa do Brasil, eu tatuo o Kelvin na barriga. Olha só, eu vou falar uma coisa sobre o Kelvin. Gol do Kelvin para garantir um empate, mais uma vez. Para, pode ser. Eu vou falar uma coisa do Kelvin. Eu acho assim, o futebol, e não só o botafoguense, o Botafogo, o futebol em geral, né, meninos? A torcida às vezes está tão sem paciência, já tá o famoso cheio, né? O negócio cheio. Que ela tem um momento que ela já tá tão no limite que ela pega um personagem pra mirar, né? Por um tempo, esse personagem foi o Rodrigo Pimpão, né? Que saiu de artilheiro de competições internacionais do Botafogo pra... Eu não aguento mais o Pimpão, tudo a culpa era do Pimpão. Tomou um gol, a culpa é do Pimpão. Fez tudo era a culpa do Pimpão. E aí o botafoguense, num momento com a água já aqui, beirando a boca, viu a contratação do Kelvin. O que aconteceu no Avaí, um jogador muito irregular e a gente sem paciência mais para esse tipo de contratação. E fomos direto no cara. Eu acho isso bom. Eu não fui uma dessas pessoas que entraram nas redes sociais e execraram ele, não fui. Até porque não acho que é para tanto, mas acho que o botafoguense tem que fazer isso, porque ele tem que desopilar, né? Ele tem que canalizar, porque a gente já não aguenta mais. Mas eu acho que é bom pro Kelvin, porque se ele for um cara de alto nível competitivo, ele vem para acabar com tudo. Ele vem com os brilhos dele piscando, querendo mostrar que ele é bom. Eu já vi algumas fumaças que ele fez no Vasco, ele já fez mais ausências do que fumaças, e o Casimiro pode dizer isso melhor. Já vi alguns jogos em que ele colocou fumaça ali e mostra ter qualidade. Fumaça eu não posso dizer, Fernandinho, eu não sei a vida pessoal dele fora do campo. Mas dentro de campo faz, e eu gosto quando faz fumaça. Mas eu tô contigo, Thiago Franklin, eu tô apostando minhas fichas para que ele seja um personagem que mude. E que, olha, cala a nossa boca, Kelvin. É o que a gente quer, né, Thiago Franklin? Fernandinha, mas ontem para mim aconteceu foi o último tiro que a diretoria podia ter dado na contratação, para mim, até o momento equivocado, espero que dentro de campo ele resolva, que foi anunciar a contratação dele, divulgar nas redes sociais. Deixa abaixo, entendeu? Deixasse ele entrar em campo, jogar, porque isso aconteceu outro linchamento no atleta. Então, para mim foi desnecessário. Ano passado ano retrasado, aliás, quando contratou o folclórico Zé Gatinha, não teve anúncio. Colocou o moleque para jogar, viu que não prestava e pronto. Não jogava, não era um jogador para time grande. Mas só que eu acho assim, que foi um erro a contratação e o segundo erro foi o anúncio para acontecer outro linchamento. Por isso que eu acho que tem que botar ele lá, ninguém percebe, muda até o nome da camisa, né? Não bota outro nome lá. Coloca Keké balada, alguma coisa assim. E você sabe que essa sensibilidade, a comunicação do Botafogo tem muito, né? Não sei por que colocaram o Kelvin assim, sei. Eles entendem que é um jogador profissional, tem que ser anunciado, e ponto. Mas eu entendo o seu ponto de vista, Thiago, concordo uma vez. Eu já apresentei alguns elencos do Botafogo, uma vez apresentei o elenco de 2015. E aí eu tinha que apresentar os jogadores. E aí eu dava ênfase. Jefferson, a torcida em General Severiano. Quando chegou a hora do Ayrton, que era um cara que a torcida perseguia ele, eu falei baixinho e rápido, para não constranger ele.
E aí eu falo, Ayrton, ele dá um passo à frente, dá um passo atrás, eu já pulo. E naquele ano ele voou e a gente virou nosso querido Ayrton, né? Tudo que ele fez. Mas assim, naquele momento, acho que não era o momento para eu levantar o nome dele, porque eu sabia que a galera ia vaiar. Vamos no Twitter, hashtag SBT Esportinho, tá aí na tela o Twitter, assim você fala com a gente. O José Kleber Xavier de Barros falou, Fernandinha, Palmeiras tem 4 desfalques, joga fora de casa e mesmo assim é favorito. O que há com o nosso fogão? Falta de elenco. Falta de elenco. Zona de rebaixamento é o que há com o nosso fogão. Vamos falar do Fluminense? Contra o Lanterna Goiás, o Fluminense vai entrar em campo buscando o G6. Vamos ver as novidades de Flusão? Hoje tem Flusão em campo fora de casa. Diante do Lanterna Goiás, o Fluminense mira o G6 do campeonato. Depois do empate por 1-1 com o Botafogo, o tricolor tenta voltar a vencer e melhorar seu desempenho fora de casa. Odair Hellmann segue com problemas para escalar a equipe. Os jogadores recuperados da Covid não foram relacionados, pois só fizeram 2 treinos após o afastamento. Matheus Ferraz e Wellington Silva estão no departamento médico. Já Michel Araújo está suspenso pelo 3º amarelo. Digão e Iago devem ocupar as 2 vagas e Pacheco fica no ataque. Fluminense e Goiás jogam nesta quarta, às 8h30 da noite. Pacheco que não fez uma boa partida contra o Botafogo, né, Felipe? Pois é, Fernandinha. O Pacheco, ele começou bem no Fluminense, né? Ele teve um início bom, a gente achou que ele fosse decolar. Moleque jovem também, né? E aí depois não teve tanta oportunidade, entra, não dá conta do recado e a torcida começa a pegar no pé. Quem foi muito bem, agora caiu um pouquinho de rendimento, foi o Michel Araújo. Michel Araújo, bom jogador, né? Se empenha o tempo todo, raçudo, a torcida gosta disso. Mas o Pacheco, ele tem que mostrar mais, né? E hoje vai ser uma rodada curiosa, Fernandinho. Porque é o Flamengo, 7h15, né? Que horas que é o jogo do Botafogo, Thiago? 9h30. Então, aí tem o Fluminense, 8h30, e o Botafogo, 9h30. Vasco é 7h15. O Vasco 7h15, então vai ficar enlouquecido todo mundo, que a gente precisa tentar assistir o máximo que a gente conseguir aqui. Não só o do Flamengo, eu como flamenguista, o Cazé como vascaíno, mas os outros jogos também. Então vai ser uma overdose de futebol hoje aí na Super Quarta, Fernanda. Vamos falar de seleção brasileira, já tá completa, viu? Os últimos jogadores chegaram nessa terça-feira e as informações do treino você confere agora com o repórter Fabiano Martinez. Na manhã desta terça-feira, chegaram à Granja Comari, na região serrana do Rio de Janeiro, os últimos 5 jogadores, entre eles Casimiro e Roberto Firmino. Os atletas completam a lista de 23 convocados, que tem nomes já conhecidos, e também novatos, como o atacante Matheus Cunha, artilheiro da seleção olímpica, chamado pela primeira vez para a equipe principal. Sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade, muito feliz de estar aqui, por representar meu país e junto a tantos craques. Amanhã foi de atividades físicas no Centro de Excelência. Jogadores e comissão técnica já passaram por testes de Covid-19. Além disso, durante a concentração, os atletas vão ficar isolados, sem contato com as famílias. É um momento também que a gente tem que privar um pouco a saúde de cada um. Então, a gente também tem que ficar alerta com isso, priorizar primeiramente a saúde. À tarde, todos os jogadores participaram do treino com bola, exceto o Richarlison, que pelo 2º dia consecutivo ficou na academia. Na montagem dos times, destaque para a presença de Bruno Guimarães entre os titulares da defesa contra o ataque em reserva. Todo mundo que está aqui, como a minha própria seleção, quer jogar bem, quer aparecer, quer ajudar. Então é jogar cada jogo dessa eliminatória como se fosse de Copa do Mundo, entrar todo jogo para ganhar. Sempre que o Brasil entra em campo é o favorito, então é esperar dar o melhor e levar o Brasil a mais uma Copa. Uma curiosidade histórica. Esta será a primeira vez que a seleção inicia uma campanha jogando em casa. O time do Brasil sempre começou como visitante e o retrospecto também é bom. Em 12 jogos de estreia, foram 6 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Na sequência, o Brasil vai enfrentar o Peru em Lima no dia 13 de outubro, em busca de uma vaga para o Mundial. Muito bem, Thiago Franklin. O Bruno Guimarães, será que veremos ele ali já no time titular? Joga muita bola, né? E lembrando que Peru sem Lecaros. Lecaros não foi convocado, uma grande perda para a seleção local.
O Carlos merecia uma vaga para a seleção peruana, mas esse jogo do Brasil sem público é muito bom para o Tite. A pressão que todos estavam fazendo para a demissão do técnico, a torcida principalmente, era muito grande. E você poder jogar contra a seleção mais fraca do continente, que é a boliviana, é o que o Tite precisa. Se o Brasil não ganhar e não ganhar bem, a pressão em cima do senhor Adenor será muito alta. E ele tá aí. Ô, senhor Adenor, tá complicada a situação para você, hein? Só queria agradecer as palavras do Thiago Friendly também, mas parece que demos sorte. Bolívia e depois sai quem é o Peru. Olha só que beleza, os dois piores talvez. Tem a Venezuela, cresceu muito o futebol. Isso é um jogo dificílimo mesmo assim. Você me passa uma paz, sabia? Eu olho assim pra você, eu acho até que o Botafogo tá lá líder, sabe? Uma coisa, você passa isso pra mim. Ô, Casimiro, primeira vez aí que a gente vê um Neymar na seleção com tudo na paz, né? Sem nenhuma polêmica. Vou te falar, Fernanda, não é nem questão de paz. Acho que a seleção nunca teve tão desprestigiada assim nos últimos tempos. É verdade. Não se fala de seleção brasileira, muita gente, muitos amigos, muitos conhecidos, eu acho que uma grande parte da audiência também nem sabia que ia ter jogo da seleção. E não é amistoso, cara, não é jogo qualquer. É uma eliminatória para a Copa do Mundo. Então, assim, não é um jogo de bobeira. É verdade, Cassé. Mas aí muda a chave, eu acho, Cassé. Quando começa a eliminatórias, dá uma mudadinha na chave. Porque mas eu acho que o torcedor nunca teve tão aéreo. Não, eu acho que eu acho que já tem um tempo que tá assim, mais ou menos um ano, um pouco mais. Sim, eu acho que dessa vez tá chegando no ápice. É o seguinte, você faz amistosos ridículos, né? Você marca amistosos em Singapura contra uma seleção horrorosa, você desfalca o time, né? Você desfalca o time que os torcedores torcem, né? Eles ficam chateados. Mas isso sempre foi assim. Sempre foram amistosos mais ou menos e desfalcou. É um negócio aqui, o que a gente já tomou logo. É a identificação da seleção com o jogador. Não existe mais, Vamos beber uma água. 2 litros por dia. Thiago, você já tomou água hoje? São 2 litros por dia, no mínimo. E a gente já volta. Nada. Até álcool em gel também. Rede Economia. O que era bom ficou ainda maior. Mais economia, mais prêmios. Pau a 119,90. Azeite Galo tipo único, 14,98. Kit Palmolive shampoo mais condicionador, 12,98. Alho, 14,79. E mais preço campeão. Cebola, 2,49. Banana prata, 3,65. Melancia, beterraba, batata doce ou chuchu, 1,95. Manga palmeira, abóbora, laranja pera ou abobrinha, 2,89. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Tudo em cima com você? Sempre em cima. Ah, então você tá tomando azulzinho também. Nessa praça, a alegria sempre foi marca registrada. Não é grila, meu peixe creque tá abrindo. E agora você vai ver personagens históricos. Pina toda hora, nem pedir opinião. Além, é claro, da galera que toda semana nos coloca pra dar boas risadas. Chega, eu fico com a perna dura, olha. Nesta quinta, 11h15 da noite. Carlota, Carlotinha, Carlotão. Praça é nossa. Atenção! Nunca foi tão fácil ganhar na Telecena! O Brasil inteiro tá comemorando os prêmios do Cupom da Sorte! São vários ganhadores no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e também no Sudeste! E tem que aproveitar, pois o sucesso do Cupom da Sorte continua! Serão 25 ganhadores todo dia ganhando R$ 2.500! Se você quer se juntar aos milhares de ganhadores da Telecena, corra e garanta já a sua! Ao todo são mais de 6 milhões de reais em prêmios! Aproveite! Festou no Princesa, atendimento, qualidade, ó, um montão de ofertas. Contra filé peça inteira, quilo 28,99. Filé de peito de frango Seara ou Rivelli, 1 quilo 9,90. Presunto Sadia, quilo 17,90. Ninho ou Molico Lata, 11,95. Café Pilão Pague 475, leve 500 gramas, 8,98. Itaipava Latão, 2,59. Papel higiênico Class, leve 12, pague 11, 8,98. E aí, tá esperando o quê? Vem pro Princesa. Beba com moderação. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, 5h15. Não sabe como foi difícil chegar a ser prefeito de Água Azul. E me dói que esteja arruinando o meu futuro na política. Últimas semanas de
O que a vida me roubou. E em seguida... O meu irmão Rafael foi assassinado. A triste verdade faz uma reviravolta nessa história. A única suspeita é a Roberta. Também pode ter sido o Duran. Quando me apaixono. Aqui, no SBT. Chegou a hora de dar tchau. Thiago Franklin, meu querido amigo, muito obrigada pela sua presença. Bombou nossa audiência. Um beijo pra você. Sua última, pode ficar à vontade aí, fala o que você quiser. Valeu, Fernandinha. Valeu, Ruggeri. Valeu, Cazé. Valeu, Nath. Valeu, Diegão aí. Galera do SBT, obrigado pelo convite mais uma vez. O destaque é que o Botafogo tem que vencer hoje. Jogando bem, jogando mal. Não dá pra ser gol de mão porque o VAR iria anular, mas que seja um gol de bumbum, de barriga, de costas, de qualquer coisa. Mas hoje o Botafogo precisa vencer. E peço pra galera aí que curte futebol entrar lá no canal do TF no YouTube e dar uma moral pra esse careca que vos fala aqui. Então segue canal do TF, segue também canal do Felipe Ruggeri. Felipe, qual é a sua última? É um jogo difícil contra o Sport, Fernandinha, mais pelos desfalques no meio-campo, né? O Flamengo não tem o Arrascaeta e não tem o Everton Ribeiro. Na zaga, o Noga e o Natan devem ser os titulares, né? Mas pode entrar o Gustavo Henrique ou o Tuller no lugar do Noga. E o Natan renovou o seu contrato, Fernandinha, até 2024. Zagueiraço, canhoto pela esquerda, bem melhor que o Léo Pereira, por sinal, hein? Muito bem. Casimiro, 20 segundos pra você, meu amigo. Acho que o Bahia tem que ganhar, senão eu vou ficar maluco. Boa tarde pra todo mundo. Beijo, Casimiro. Muito bem. Olha só, amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, falando da vitória do Fogão. Beijo, tchau. 3-1 pro Botafogo. Deus te ouça. Tá vendo? Aí tu exagera, cara. Pô, esse é o problema, megalomania.